Voices in my head, they counsel me, they understand, they talk to me. You got jewels in your religion, all designed to keep you safe. O petróleo. O petróleo é um líquido viscoso, menos denso que a água, e formado por uma mistura complexa de compostos orgânicos, principalmente os hidrocarbonetos, associados a pequenas quantidades de outras classes de compostos, que contêm nitrogênio, oxigênio e enxofre. Segundo as teorias, ele se originou de restos de animais e plantas, que ao longo de milhões de anos originou-se no petróleo que hoje conhecemos. Segundo essa teoria, após a morte de principalmente animais marinhos, os compostos orgânicos eram levados para profundidades onde a pressão e temperatura eram bastante elevadas, tendo uma ausência de oxigênio, fazendo com que bactérias demorassem a fazer a decomposição dos compostos orgânicos, transformando assim, ao passar dos milhões de anos, esses compostos em petróleo. O petróleo fica armazenado no interior de poros ou espaços vazios de rochas impermeáveis, que são chamadas de rochas reservatórios. É daí que vem o nome petróleo, que significa óleo de pedra. Além disso, visto que são gerados pela decomposição de seres vivos, o petróleo, o gás natural e o carvão são denominados de combustíveis fósseis, e são todos recursos esgotáveis, ou seja, não são renováveis. Graças a essa origem, a maioria das reservas petrolíferas encontra-se em bacias sedimentares e depressões geológicas abaixo do fundo do mar, que podem estar próximas à superfície ou a mais de 5.000 metros de profundidade. Isso porque grande parte do petróleo na superfície foi perdido por meio de vazamentos, o que explica o fato dos babilônios e egípcios já usavam o petróleo no seu cotidiano, como, por exemplo, a impermeabilidade de suas residências na construção de pirâmides, além de servirem de iluminação. Por conta desses vazamentos, países começaram a ir em procura de petróleo, como os chineses, em 347 a.C., que perfuraram o solo com hastes de bambu atrás dos poços subterrâneos, o que acarretou numa disputa para conseguir o petróleo primeiro entre os países. A sua extração. A moderna indústria petrolífera data meados do século XIX, mas em Baku, no Azerbaijão, o petróleo era produzido em escala comercial para os padrões da época, desde o século XIII. O primeiro poço moderno foi perfurado em Bibi Heibat, próximo a Baku, no Azerbaijão, no ano de 1846, fazendo com que o país fosse o maior produtor do século XIX, com mais da metade da produção mundial. Após esse feito, vários poços comerciais foram feitos pelo mundo, tendo o primeiro local na Romênia, em 1857, na América. O primeiro poço comercial foi feito no Canadá em 1858. Em 1859, Edwin Laurentine Drake perfurou o primeiro poço nos Estados Unidos. O poço revelou seu produtor e a data passou a ser considerada pelos norte-americanos a do nascimento da moderna indústria petrolífera. A produção de petróleo dos Estados Unidos de 2.000 barris em 1859 aumentou para aproximadamente 3 milhões em 1863 e para 10 milhões de barris em 1874. Na busca pela exploração petrolífera, houveram grandes rivalidades no Oriente Médio, que começou entre a Grã-Bretanha e o Império Russo, já que a Grã-Bretanha queria a exploração do petróleo e o governo czarista temia a aproximação dos britânicos perto do seu território. Fora isso, foram implantados postos sem a permissão do país, pelos ocidentais, gerando grande desconforto dos locais. Após o fim da Primeira Guerra, os ocidentais controlaram a economia da região, o que só foi acabar com o fim da Segunda Guerra. Em 1960, a Arábia Saudita, o Kuwait, o Irã, o Iraque e a Venezuela criaram a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, o OPEP, com o objetivo, segundo a organização, de permitir aos países produtores de petróleo de exercer soberania sobre suas reservas de petróleo, em um momento em que o mercado internacional estava dominado pelas 7 irmãs, as 7 maiores companhias de petróleo
transnacionais. O Brasil. Os interesses do Brasil no petróleo foi ocorrer em 1932, quando foi instalada a primeira refinaria de petróleo no país, a refinaria Rio-Grandense de Petróleo, em Uruguaiana, a qual utilizava petróleo importado do Chile, entre outros países. Após a Segunda Guerra Mundial, constantes discursos do direito do uso de petróleo fez com que o Brasil criasse a Petrobras. Após a crise petrolífera de 1973, a Petrobras modificou a sua estratégia de exploração petrolífera, que até então priorizava parcerias internacionais, fazendo com que cerca de 90% do petróleo consumido do país era importado. Ela decidiu investir na exploração em alto mar e, em 1974, acabaram por descobrir indícios de petróleo na Bacia de Campos, confirmados com a perfuração do primeiro poço em 1976. Já em 2007, a Petrobras anunciou a descoberta de petróleo na camada denominada pré-sal, que posteriormente verificou-se ser um grande campo petrolífero, estabelecendo-se ao longo de 800 quilômetros na costa brasileira, do estado de Espírito Santo ao de Santa Catarina, abaixo de espessa camada de sal, rocha salina, englobando as bacias sedimentares do Espírito Santo, de Campos e de Santos. De 2010 a 2014, a média anual de extração do petróleo do pré-sal cresceu quase 12 vezes, avançando uma média inicial de 42 mil barris por dia em 2010 para 492 mil barris por dia na média de 2014. O seu refinamento. Complexa de hidrocarbonetos. Por isso, ele é enviado para as refinarias a fim de que seus componentes sejam separados e tenham um melhor aproveitamento. No entanto, ainda não tem um meio de se separar cada parte dos hidrocarbonetos. Por isso, essa separação ocorre em frações de substâncias, ou seja, separa-se a mistura complexa do petróleo em misturas bem mais simples. O primeiro método de refinamento é a destilação fracionada, que se baseia na diferença das faixas das temperaturas de ebulição das frações do petróleo. Para tal, utiliza-se uma torre de destilação com uma fornalha na parte inferior, onde o combustível é aquecido. A torre possui até 50 pratos ou bandejas, sendo que cada uma apresenta uma temperatura diferente que vai diminuindo à medida que a altura aumenta. Quando o petróleo é aquecido na fornalha, seus componentes vão passando para o estado gasoso, sendo que os mais pesados, que são os de maior massa molar, não sobem, mas ficam líquidos na parte inferior e são separados. As demais frações no estado gasoso sobem pela torre, e quando uma dessas frações atinge uma bandeja com uma temperatura menor que seu ponto de ebulição, ela se liquefaz e é coletada nesta altura da torre. As demais frações que ainda permanecem no estado gasoso passam para a próxima bandeja, e esse processo vai se repetindo. Desse modo, cada uma das frações se liquefaz em um dos pratos e são coletados separadamente. Nesse processo é obtido os maiores interesses do petróleo, a gasolina e o querosene, além do gás combustível, o gás liquefeito do petróleo, o óleo diesel e o gasóleo. O próximo processo de refino do petróleo é a destilação a vácuo. A diferença que ocorre dessa destilação para a anterior é somente que as frações obtidas são submetidas a uma pressão inferior à da atmosfera, em uma torre de fracionamento. Isso faz com que fragmentos mais pesados entrem em ebulição em temperaturas mais baixas que o seu ponto de fervura habitual, e desse modo evita-se que suas moléculas de cadeias mais longas quebrem-se. A terceira etapa é o craqueamento térmico, ou craqueamento catalítico do petróleo, que consiste na quebra de moléculas mais longas em moléculas menores. Dessa maneira, transformando determinadas frações de menor interesse comercial em frações de maior interesse. O craqueamento térmico é feito através de temperaturas e pressões elevadas. Já o craqueamento catalítico usa apenas catalisadores, tornando este processo mais econômico e seguro. A última etapa do refino do petróleo trata-se da reforma catalítica, em que, como o próprio nome já indica, o objetivo é reestruturar as moléculas, transformando cadeias normais de hidrocarbonetos em cadeias ramificadas, cíclicas e aromáticas. A sua utilização. As utilidades do petróleo no dia a dia abrangem muito mais do que somente o setor automobilístico.
Além de serem usados como matéria-prima dos combustíveis, os compostos derivados da substância se transformam em diversos produtos de consumo, como o gás de cozinha, o gás liquefeito de petróleo, o GLP, parafina, asfalto, maquiagens, painéis solares, poliéster, giz de cera, aspirina e também na fabricação de gomas mascar, que é o chiclete. Como quase tudo que é amplamente explorado, o uso do petróleo traz consequências negativas ao planeta. A sua queima gera CO2, que agrava o efeito do efeito estufa, contribuindo para o aquecimento global, além de que seus vazamentos podem infectar as águas, poluindo e matando os seres vivos que o consomem. If you close your eyes, your life, and naked truth reveals dreams you never lived and scars never healed. In the darkness, light will take you to the